Já já a gente já começa. Isso. Ok, muito bom dia, pessoal. Gostaria de apresentar para vocês inicialmente a Progel, a Associação de Profissionais de Geógrafos daqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Estamos começando a entrar nesse mundo digital agora por meio dos webinários, desde o mês passado, em que fizemos uma apresentação junto com o Rony, a respeito do Covid, do mapeamento do Covid no país, uma pesquisa bastante interessante que ele cruzou dados geográficos, especialmente dos municípios, junto a análises estatísticas. Então, a gente está tratando muito desse conhecimento geográfico e das diferentes possibilidades de aplicação deles, não só por geógrafos, por estudantes, por professores, mas por diversos tipos de profissionais. A gente fala aqui da gestão que deu início em 2020 da Progel. Meu nome é Thomas, eu trabalho com a parte de comunicação hoje em dia aqui da associação. Estamos num grupo de diretores, cerca de 8 diretores na Progel, coordenados pelo Marcos Gomes, que é o coordenador geral da Progel dessa gestão 2020 e por mais dois anos até 2022. Meu nome é Thomas Ficarelli, sou geógrafo, sou formado desde 2009, atuo na área há muitos anos já, especialmente com o assunto que a gente vai tratar hoje, que são os recursos hídricos, saneamento básico e também as outras questões ambientais relacionadas. E como convidado hoje temos aqui o Luiz Bitar Venturi e também o Rodrigo Ferraz Moreira, que por um outro motivo não pôde comparecer, que infelizmente, ele teve um imprevisto aí de último caso, com relação à família, na parte de saúde. Então, infelizmente, ele não vai poder tratar aqui com tanta profundidade do conhecimento que ele tem na parte de recursos hídricos, especialmente em frente à Sabesp. Ele atuou por muito tempo na área metropolitana, da região metropolitana de São Paulo, dos principais mananciais que abastecem toda a região, e já faz 2 anos, mais ou menos, que o Rodrigo ele atua no estado de São Paulo inteiro. Mas, como eu fui colega de trabalho dele por 2 anos na Sabesp, continuei estudando e trabalhando com o assunto, vou poder tratar um pouco isso junto a vocês, junto às perguntas que vocês fizerem, e, claro, junto ao nosso convidado aqui, peraí, para esse lado aqui, né? A gente se confunde com a câmera, com o Luiz Antônio Bitar Venturi. Vou fazer uma breve apresentação sobre ele, apesar de que breve vai ser bastante longa, como vocês vão ver. Ele é geógrafo e, além disso, ele é mestre e doutor em geografia física, com essas 3 formações na Universidade de São Paulo, onde atualmente ele trabalha como professor titular no Departamento de Geografia da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. As principais áreas de atuação do Luiz estão relacionadas aos recursos naturais, água, energia, teoria, método e técnicas de pesquisa. E, além disso, ele é autor de vários artigos e livros relacionados ao assunto, e também ele teve um pós-doutorado realizado na Universidade de Damasco, na Síria, cuja pesquisa deu base ao livro Água no Oriente Médio. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, para fazer propaganda. Se vocês se interessarem, é um livro muito bacana. É uma parceria com a editora Sarandi e junto com a FAPESP, aqui embaixo. Aqui, como vocês podem ver. É um livro muito bacana que eu ainda estou lendo, não li até o fim, mas é interessante a gente ver como é que esse assunto e como é que a água ela acaba sendo trabalhada e usada e preservada por diferentes povos, especialmente no Oriente Médio, que é uma área bastante desértica na maior parte do seu território. Quanto a isso, né, para a gente dar início, eu vou passar a fala aqui para o Luiz Bitar, para ele contar um pouco as principais contribuições e com quais assuntos ele tem trabalhado nos últimos anos e como é que isso relaciona as políticas e técnicas relacionadas aos recursos hídricos em São Paulo, no Brasil e no mundo, né, Luiz? Conta um pouco para a gente aí da sua experiência. Tá ok. Em primeiro lugar,
Eu queria agradecer à Aprogel e ao Thomas pelo convite, muito gentil, e agradecer a todos aí que estejam participando. A minha fala, ela será breve e dividida em 3 partes. A primeira parte, mais conceitual, porque existia uma série de equívocos relacionados ao conceito de recursos hídricos, e que nós devemos, então, fazer umas correções e quebrar alguns tabus, né? Por exemplo, será que a água vai acabar mesmo? A segunda parte, mais breve um pouco, refere-se à situação atual do Brasil, no que se refere ao abastecimento e ao saneamento. E a terceira parte, eu vou discorrer um pouco sobre o que eu creio que seriam possíveis soluções para tirar todo esse atraso histórico aí que a gente tem em relação a essa área, né? Saneamento e abastecimento. Tá ok? Então, vamos lá. Em relação aos conceitos, que é a primeira parte, que envolvem os recursos hídricos, então, apesar de muita gente, inclusive muita gente de renome, etc., internacionalmente, sair dizendo que a água vai acabar, muita gente faz essa afirmação na mídia, em artigos, que a água vai acabar, que o mundo vai guerrear por água. Bom, vamos ver. Vamos ver isso aí. Será que vai acabar mesmo? A água é um recurso inesgotável, é um dos recursos mais abundantes do planeta. Nós vivemos no planeta água. Ela nunca vai acabar, e nem se considerarmos apenas a água doce. Por quê? Porque a água doce vem principalmente dos oceanos. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Aqui, ó. Opa. Ops. Aqui. Dá uma olhada nessa figura aqui. Tá certo? Eu vou explicar. Esse é o ciclo hidrológico, certo? E ele explica muito bem o que eu acabei de falar, da inesgotabilidade do recurso hídrico. Porque aqui vocês têm essas setas amarelas, elas indicam a evaporação. Então, de toda a água evaporada que está agora na atmosfera, 86% evaporou dos oceanos e 14% evaporou dos continentes. Óbvio, porque tem muito mais água do que continente. Ocorre que na atmosfera há trocas, que a gente chama aqui de advecção atmosférica. Então, essa umidade, ela se movimenta para lá e para cá. E, no final, como resultado, se eu considerar, em média, tudo que está precipitando agora no mundo, 22% do total de precipitação ocorre nos continentes e 78% nos oceanos. Ou seja, nos continentes evapora 14% e chove 22%. Ou seja, há um superávit constante de 8%, que é o que faz com que os rios tenham água, que os aquíferos tenham água, porque se não fosse esse superávit, uma hora ia secar. Então, esse sistema do ciclo hidrológico, ele vai funcionar para sempre enquanto o sol brilhar, a Terra girar e a lei da gravidade funcionar. Então, não tem o menor sentido dizer que a água vai acabar, porque seria o equivalente a dizer que, olha, vamos interromper o ciclo hidrológico. Ah, mas eu quero falar só de rios. Tudo bem. O geógrafo e qualquer pessoa que vá discutir recursos hídricos não pode fragmentar esse ciclo e falar, eu só quero essa parte. Porque um rio, quando ele deságua no mar, a água não se destrói, certo? Ela vai voltar. Então, não tem sentido isolar uma parte desse ciclo, tá? Porque a nossa água doce, em última instância, o nosso grande reservatório de água doce são os oceanos, tá certo? O segundo conceito que eu gostaria de... Eu estou tentando interromper aqui, deixa eu ver. Opa! Tá me vendo agora?
sem a imagem. O segundo conceito que eu gostaria de trazer para a discussão é um conceito que é muito usado nos livros didáticos até hoje. Eu fiz durante muito tempo análise de livros didáticos e eu via sempre no capítulo que tratava da água, os livros de geografia tratavam como um recurso renovável. E aí, se a gente fizer uma busca do que é um recurso renovável, conceitualmente, tanto de autores brasileiros como estrangeiros, a gente vai ver que um recurso, para ser considerado renovável, ele precisa ter um mecanismo natural de recomposição de estoques. Então, por exemplo, uma população de animais que tem que ser controlada, né? Por exemplo, peixes, se você der uma trégua, eles vão se recuperar. Floresta, se você der uma trégua, ela vai se recuperar por mecanismos naturais, né? Então, os estoques, eles se recuperam num ritmo, no mínimo, igual ou superior ao ritmo do uso. Mas como o ritmo do uso é uma determinação social, essa história de renovabilidade está muito mais associada a como o homem se apropria dos recursos do que os recursos em si. Está dando para entender? Então, mas no caso da água, as quantidades que existem hoje de água no planeta são as mesmas há 2 bilhões de anos. Não muda na escala humana, não muda. Então, não há reposição de estoques. E a água que nós usamos na agricultura, na indústria, no uso doméstico, nas hidrelétricas, ela não se destrói. Esse também é um fator, porque a quantidade de água é sempre a mesma. As moléculas de água são sempre, elas voltam ao sistema. O que ocorre é que, se usar mal, ela vai voltar poluída, né? Comprometida, contaminada, etc. Mas a água está lá. Tá certo? Então, a água não é um recurso renovável. O correto seria considerar a água como um recurso naturalmente reciclável. Ou seja, ela está agora na atmosfera, depois vai estar nos solos, nos rios, no oceano, nas geleiras, nos aquíferos, dentro daquele ciclo hidrológico que eu mostrei a vocês. Esse é o conceito mais adequado, tá? E um último conceito, isso ocorre também com energia eólica solar, só para estender um pouco, não tem sentido falar que energia eólica é renovável, ou solar é renovável. Não há. Será que o uso que fazemos de energia eólica está respeitando o ritmo de reposição da energia? Não tem sentido. Elas são simplesmente inesgotáveis, assim como a água. Bom, e o último conceito que eu gostaria de questionar é o conceito de crise hídrica, que é muito difundido nas mídias, nos noticiários, pelos gestores, pelos políticos, né? O que ocorre, colegas, é que não existe crise hídrica num planeta água. O que existe é crise de gerenciamento hídrico, que pode fazer com que falte água na sua torneira, né? Então, quando falta água na sua torneira, não é falta d'água, é falta de um gerenciamento e um planejamento e um gerenciamento adequado que assegure o seu abastecimento, tá certo? Por exemplo, em 2014, quando teve aquela crise hídrica em São Paulo, que eu me debati muito com isso, falei muito que não tem nada de crise hídrica, porque São Paulo é uma metrópole que tem muito mais água, muito mais do que suficiente para abastecer todo mundo. Só a represa Billings, por exemplo, ela poderia abastecer 5 milhões de pessoas. E ela é completamente subutilizada, não entra no sistema praticamente. Entra muito pouco, porque ela continua recebendo 800 toneladas de esgoto por dia. Né? Então, essa é a crise do gerenciamento. Nós continuamos poluindo os corpos hídricos e não somos capazes de tratá-los num ritmo suficiente para atender à demanda social. Né? Então, mais uma vez, a crise, portanto, é um conceito social
Não há o menor sentido falar em crise hídrica porque choveu menos. Não. Na natureza, o que existe é escassez hídrica natural. Né? Esse é o conceito correto quando se está tratando de natureza. Só que não há nada de ruim nisso. Se uma região, como o semiárido nordestino, tem aquela quantidade de água, aquele ecossistema, aquele domínio morfoclimático e fitogeográfico, para ser mais geográfico, né? Às vezes sabe, ele funciona muito bem com aquelas quantidades de água, assim como os desertos quentes, assim como a Amazônia, assim como o Cerrado, ou seja, existe, né, em cada domínio morfoclimático, existe uma determinada quantidade de água que faz aquilo funcionar, não tem nada de ruim, se tem menos água ou mais água. A crise, ela surge quando uma população resolve se estabelecer numa região de escassez hídrica natural, não sendo capaz de assegurar o seu abastecimento. É aí que surge a crise. Então, a crise é um problema social, de planejamento, né? De gestão. E, aliás, há problemas de abastecimento, de incapacidade do ser humano ou de assegurar o seu abastecimento, ou de parar de poluir, ou de tratar num ritmo suficiente. E pior ainda do que isso, há regiões com superabundância de água e que, mesmo assim, a população não tem o seu abastecimento assegurado. Deixa eu mostrar aqui uma outra foto aqui para vocês. Opa, aqui, compartilhar. Olha, não é essa, é esta aqui. Dá só uma olhada como é emblemático esse mapa. Esse mapa, a fonte dele é a Agência Nacional de Águas. Esse mapa nos mostra o acesso à água potável pela população urbana. É a população urbana que é atendida por abastecimento de água potável. E por que esse mapa é muito emblemático? Eu uso muito em aulas. Porque ele mostra que é nessa região aqui, região norte, que tem o menor acesso à água potável, é justamente a região que tem mais água no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, no mundo. Então, como uma conclusão que a gente pode tirar disso aí, é a seguinte: a questão ter acesso ou não à água potável é uma questão muito mais de planejamento e gestão do que da existência da água em si. E esse mapa mostra muito isso. Tá certo? Muito bem, passando para o segundo ponto agora, da fala, eu gostaria de mostrar um pouco da situação brasileira. Tá certo? E eu vou mostrar mais um outro mapa aqui. Opa, aqui. Geógrafo adora mapa, né? Adora mostrar coisa em mapa, enfim. Aqui. Este aqui. Olha, este mapa mostra que o Brasil dispõe das maiores reservas de água doce no mundo, tanto superficiais quanto subsuperficiais. O aquífero Guarani, que é o mais famoso, e maior em termos de extensão, ele tem 45 mil estimados quilômetros cúbicos de água. Só que o Alter do Chão, que fica embaixo da bacia amazônica, e ele é menor, portanto, ele é mais profundo, ele tem praticamente o dobro de água do Guarani. Ou seja, só o Alter do Chão tem água suficiente para abastecer a humanidade por 3 séculos e meio. E muito mais do que isso, porque ele tem recarga, né? Os aquíferos têm recarga. Enquanto está chovendo, está infiltrando, ele está se... Né? Então, fora a bacia amazônica, né? Dá uma olhada, que é a maior bacia do mundo, e que é ali onde menos se tem acesso à água potável em meio urbano. Ou seja, esse é o chamado paradoxo brasileiro. Eu acho que ninguém melhor do que o Aldo Rebouças
que foi um colega nosso lá da USP, uma autoridade em relação à água que eu conheço, ele criou essa expressão, o paradoxo brasileiro. Como é que um país tão rico em recursos hídricos ainda tem, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água para beber. Olha só. Essa é a nossa situação. Como é que um país como o Brasil tem ainda 104 milhões, quase metade da população brasileira, sem sequer coleta de esgoto? Não estou falando de tratamento, coleta. Ou seja, metade do país o esgoto não é coletado. Pois é, nós temos aí um atraso histórico. E esse novo marco regulatório aí do saneamento, ele só veio o quê? Destampar o bueiro no qual nós estamos enfiados, para dizer bem a verdade, que é esse atraso histórico em relação ao saneamento e o abastecimento. Lembrando que o abastecimento e o saneamento, eles têm que andar juntos. Eu não estou falando de duas coisas diferentes, porque eles são inversamente proporcionais. Quanto menos, diretamente proporcionais, quanto menos se tem saneamento, menos se tem de abastecimento. Eu vou mostrar novamente agora mais um mapa para ilustrar isso que eu acabei de falar. A relação entre abastecimento e saneamento. Dá só uma olhada nesse mapa aqui, por regiões. Qual era mesmo a região que tinha menos acesso à água potável? Era a região norte. Olha aqui qual é a região que tem menos saneamento. Também é a região norte. Então, dá para entender? É o caso que eu mencionei anteriormente sobre a Billings. A Billings está lá, com água para 5 milhões. Dá para usar para abastecer? Não dá. Primeiro tem que sanear, tá certo? Para poder sanear, tratar e distribuir. Esse mapa é muito interessante. Agora, peraí só um pouquinho. Deixa eu voltar. Desculpa aí o mau jeito. A gente está aprendendo, né? Está todo mundo aprendendo. Aqui. Como é que eu faço para interromper o papo? Tá. Bom, pessoal, então essa é a situação do Brasil. Eu analisei bastante o marco regulatório do saneamento e ele tem tudo, como tudo, né? Pontos positivos, pontos não tão positivos. Entre os pontos positivos estão as metas. Né? Então, até dezembro de 2033, vai ter que ser universalizado tanto o saneamento quanto o abastecimento. Chegando 90% da população com saneamento, serviços de saneamento, e 99% com acesso à água potável. E, poxa, isso, né? O Brasil se transformaria da água para o vinho, ou do esgoto para a água, em pouco mais de 10, 12 anos, 13 anos. E também ele abre a possibilidade de captação de recursos, porque são muitos bilhões, centenas de bilhões de reais para se fazer, para se atingir essa meta, né? Então, e esse é o ponto mais polêmico. Tem muita gente que critica a entrada de empresas privadas, de parceria público-privada, de possíveis privatizações de estatais. Acho que essa discussão é válida, né? Porque, sendo a água um bem essencial, ela tem que ser assegurada pelo Estado, né? Tem que ser. Alguns países que fizeram esse esquema, como a Alemanha, a Argentina, a França, me parece, estão meio que voltando atrás. Porque a água, como um bem essencial, ela não pode virar uma mercadoria na mão de uma empresa, porque uma empresa, ela existe para gerar lucro. Nós não somos inocentes a ponto de achar que ela está ali só para resolver os problemas do Brasil e pronto, né? Então, existe essa discussão. De qualquer forma, alguma coisa tem que ser feita muito urgentemente. Mesmo que se erre agora e que se corrija depois, como alguns países estão fazendo, tem que ser feito, porque o bueiro é muito profundo. Certo? Então, já entrando para o terceiro ponto,
eu queria dizer o seguinte: o que se dá para fazer? Bom, eu mencionei esse marco regulatório aí, que é uma promessa, apenas, uma hipótese, apenas uma promessa, como muitas outras, né? E que eu gostaria de salientar o seguinte: há uma mitificação de novas tecnologias, tal, não precisa. As tecnologias existentes hoje para o saneamento e para o abastecimento, elas que existem há séculos, aliás, elas são mais do que suficiente para resolver os problemas de abastecimento e de saneamento no Brasil, aliás, há milênios, tá certo? Claro que quando a pressão da demanda é muito forte, como na região metropolitana de São Paulo, você inserir uma nova membrana que acelere o processo de, como o pessoal da engenharia de São Carlos tem desenvolvido, que acelere um processo de tratamento para colocar aquela água suja logo no sistema, é interessante. Mas, assim, basicamente, seria muito mais interessante parar de poluir os corpos hídricos que nos abastecem, do que ficar poluindo cada vez mais e correndo atrás de tecnologia para acelerar cada vez mais o tratamento. Seria mais racional, né, preservarmos esses recursos. Então, em primeiro lugar, o que eu considero como necessário é decisão política. Parece um chavão, né, falar assim, né? Coisa sem graça, ninguém aqui para ouvir isso, mas é a decisão política mesmo, que dá início a um processo que poderia reverter este quadro que nós vivemos. E os investimentos, são obras caras, tá certo? Em terceiro lugar, são obras caras. Vocês imaginam que para termos águas de reuso em casa, teríamos que construir 60, ou outra rede, que equivale a 60 mil quilômetros de tubulações, só em São Paulo. São tubulações suficientes para dar a volta no planeta Terra uma vez e meia. Olha o custo disso, né? Por isso os investimentos eles têm que existir. Em terceiro lugar, eu gostaria de salientar que é necessário que o poder público e a gestão usem dados científicos que existem, que são produzidos na academia, pelas universidades, pelos institutos, tá certo? Para não serem pegos de surpresa, como a gente foi pego em 2014. É só analisar os dados produzidos pelo pessoal da climatologia e sistematizados, por isso que um gestor vai saber que há anos que chove muito, há anos que chove pouco, muito menos do que o normal, ou muito mais do que o normal. Isso é natural que ocorra em séries históricas. O que não dá é para ficar trabalhando assim, na média, e quando tiver um ano que chove muito, inunda tudo, e a gente é pego de surpresa, ou quando chove pouco, fica sem água. Como se nós fôssemos uma sociedade primitiva. São Paulo é uma metrópole global, com pujança econômica, tecnológica. Como é que um gestor tem a cara de pau de chegar na televisão e dizer que está faltando água porque choveu pouco? Ou porque inundou porque choveu muito? Não é porque assoreamos os rios, não é porque impermeabilizamos as superfícies, retificamos os rios, etc. Não, é porque choveu muito. Isso, olha, a gente tem que ter uma paciência para lidar com esse tipo de discurso, enfim. Então, os dados científicos, eles estão aí para isso, para apoiar e subsidiar as ações. Né? Então, é necessário que as pessoas que ocupem os cargos tenham afinidade com isso, tenham acesso a isso. E para terminar, pessoal, entre os principais usos da água, bom, a agricultura, vocês sabem que, tanto em termos mundiais como no Brasil, ela usa cerca de 70% de toda a água disponível. Né? Então, olha a importância de se pensar na eficiência da irrigação. 70% de toda a água é usada na agricultura. O Aldo Rebouças, a quem eu mencionei há pouco, ele fez os cálculos lá no livro O Uso Inteligente da Água,
que eu recomendo, ele fez o seguinte cálculo: um aumento de 10% na eficiência da irrigação no Brasil faria sobrar água para abastecer mais 90 milhões de pessoas. Olha a importância disso. E depois a indústria, que consome 20% de toda a água disponível, tanto no Brasil quanto no mundo, isso é mais ou menos igual. A indústria, como ela visa lucro, ela incorpora gestão com reuso de água, programas de reuso de água, porque ela quer aumentar o lucro. É natural que ela quer aumentar o lucro. Então, isso está mais desenvolvido no setor industrial, né, do racional. Agora, o uso doméstico, que equivale a mais ou menos 10%, né, para completar o 100%, aí nós ficamos meio de mãos atadas, né, porque todo mundo, quando tem uma época de racionamento, todo mundo fica culpando o cidadão. Né? Ninguém fala da agricultura, ninguém fala da indústria, dos 70%, dos 20%, mas fica culpando o cidadão que está lá na sua casa, de mãos atadas. O que eu quero dizer com isso? Nós só podemos fazer uso racional quantitativo da água. Ou seja, a nossa contribuição seria usar menos água, economizar água. Então, é um uso quantitativo racional. Agora, o uso racional qualitativo, nós não temos quase nada para fazer, porque nós não recebemos água de reuso. Então, a mesma água que eu bebo, eu dou descarga. Olha que racionalidade. A mesma água que eu bebo, eu lavo o cachorro. Eu jogo água nas plantas, lavo o carro, sei lá. Olha que racionalidade. Então, como eu disse, só que para termos água de reuso, teríamos que ser construídos em 60 mil quilômetros de novas tubulações. Última imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, olha só. No uso doméstico, veja aqui em azul. Tudo que está em azul é substituível por água de reuso, água da chuva, tá? Tudo que está nesses tons aqui tem que ser feito com água potável. E veja, da metade praticamente, metade dos usos no ambiente doméstico poderia ser feito com água não potável. O que ocorre é que nós não temos condição de fazer isso. Toda vez que alguém fala alguma coisa, o que você faz para ter um uso mais racional de água? Eu pego a água do tanque e lavo o chão. Eu nunca ouvi alguém falar algo além disso. Então, é interessante saber disso. Por quê? Porque cada um tem que saber das suas responsabilidades e cobrar também. No setor agrícola, industrial, da gestão pública, no setor doméstico, porque essas coisas têm que ser pensadas e geridas em conjunto. Nós temos, sim, nossa parte, embora ela seja muito pequena, como eu mostrei em relação aos outros setores, ela tem que ser feita, tá? Então, muito obrigado a todos pela atenção, e agora eu fico aí à disposição de vocês. Até lá. Ô Luiz, eu queria agradecer em nome da Progel aqui, de todos os nossos internautas, o pessoal que está assistindo aí. Tem gente de vários estados, né? Por exemplo, lá do Alagoas, a gente tem a Adriana, temos o Robson, que é de Manaus, temos o Henrique, que fala da Paraíba. E a maioria aqui acaba aqui de São Paulo mesmo, aqui São Paulo, digo, região metropolitana, até mesmo estado, né? Eu vou entrar nos pontos. Que foi? Que bom, fico contente aí. Isso. Eu vou entrar com alguns pontos aqui que acho interessante colocá-los, até porque o Rodrigo Ferraz, ele entrou um pouco com essa questão aqui comigo. Não sei se vocês conhecem, mas existe já desde 1997 no Brasil e desde 1991 no estado de São Paulo, uma política específica de recursos hídricos.
Uhum. A política foi aprimorada ao longo desses 20, 30 anos, nos diferentes estados, inclusive, e ela prevê uma maior participação das diferentes partes da sociedade na gestão dos recursos hídricos e definir o que é prioridade e o que é menos prioridade. No fundo, tudo acaba sendo prioridade quando a gente quer cuidar da água, mas, claro, existem aí recursos financeiros, né, limitados e de capital humano também para a gente tocar esses projetos. Mas o que é previsto nessas políticas? Principalmente a criação de órgãos gestores, que também são chamados de comitês de bacias hidrográficas, e além dos comitês, podem existir também subcomitês de bacias, dentro de uma entidade maior que esse comitê. E o que acontece? Por meio deles, vários integrantes da sociedade, então estou falando aí das associações de profissionais, das indústrias, prefeituras, governo de estados, outros órgãos públicos, pesquisadores, inclusive universidades, né? Existem acadêmicos que podem participar deles, para definir o que pode ser feito naquela bacia hidrográfica, dependendo da verba que for destinada a investimentos diversos para a preservação e melhor uso dos recursos hídricos. Isso envolve tanto projetos relacionados aí a esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, contenção de enchentes, assim como projetos de educação ambiental e reflorestamento. Então, a gama ela é bastante grande. E o que é interessante dessas políticas é que elas prevêem a possibilidade da cobrança do uso da água. Então, o que acontece hoje? Quando alguém, vamos supor, uma indústria, ou então uma grande aí, propriedade rural, ou mesmo uma cidade para abastecimento público, ela precisa captar a água dos recursos hídricos, sejam os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Para a obtenção dessa água, é necessário ela fazer um pedido ao órgão estadual ou federal, Agência Nacional de Águas, um pedido de outorga. Essa outorga é um estudo técnico e dependendo da quantidade de água que for retirada do meio, existem estudos climáticos, hidrológicos cada mais complexos, a depender da demanda, mas uma vez que você obtém essa outorga, a outorga acaba sendo, vamos dizer, um processo burocrático do poder público para fazer um controle do quanto de água está sendo consumida naquela determinada região, a pessoa, a entidade, ou a empresa, seja lá quem for, pode, durante X anos, captar aquela quantidade de água que ela é determinada, pode ser por dia, pode ser por mês, inclusive até por ano. Existem vários tipos de outorgas aí que são concedidas. Só que o que acontece? Uma vez que você tem a outorga, você não precisa mais ficar pagando para ninguém para você usar essa água, porque você já tem esse direito adquirido. Então, o que acontece? Talvez em um outro estado você acabe tendo que pagar para a entidade, para o órgão que concede a outorga, esse uso. Mas pelos comitês de bacias hidrográficas, é possível criar uma cobrança específica pela quantidade de água que é retirada do meio, e por meio dessa cobrança você criar um fundo, e diretamente por este fundo investir de determinadas formas dentro daquela área territorial, daquela bacia hidrográfica, para você promover diferentes tipos de projetos, como aqueles que eu mencionei, por exemplo. Além desses, existem vários outros que podem ser criados. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é o FEHIDRO, que trata de quaisquer tipos de ações relacionadas à preservação, ao melhor uso dos recursos hídricos, à despoluição deles, em diferentes áreas do estado. Ele atua no estado inteiro, mas na escala da bacia hidrográfica existem as políticas que podem determinar de que forma isso pode ser usado. Então, esse é algum dos exemplos das políticas. Ressaltando um pouco o que o Luiz falou a respeito aí do abastecimento de água, por que tem mais ou menos em determinadas regiões, eu acho importante colocar o ponto de que a cobrança da tarifa ela acontece tanto
se a gestão ela é pública ou ela é privada, e mesmo assim, por lei, já é prevista aquilo que a gente chama de tarifa social, que é uma tarifa muito reduzida perto da tarifa convencional, para possibilitar e garantir o acesso das populações mais pobres à água potável. Mas o que, que acontece? Aí entrando na questão política, apesar dos municípios eles cobrarem pelo uso dessa água, a gente tem muitos serviços municipais no país ainda, nem pela questão da crise fiscal que os municípios vivem hoje, às vezes é uma das únicas coisas na prefeitura que pode dar algum lucro é o serviço de saneamento básico. Então, todo aquele lucro que vem do serviço de saneamento básico municipal, que deveria ser, teoricamente, devolvido para essa companhia de saneamento local, porque não existe uma prestação de serviço universalizada para aquele município, ele precisa, no mínimo, alcançar isso para ter um saneamento decente, ele acaba pegando essa verba excedente da companhia local de saneamento e acaba colocando em outras questões municipais que estão em prejuízo ou nas próprias dívidas que o município tem pela tal da crise fiscal aí. Eu não vou colocar números exatos, mas eu lembro que estava na ordem de 80% a 90% dos municípios do país que estão em déficit fiscal. Então, né, eles ficam desesperados atrás de qualquer coisa dentro da máquina da prefeitura municipal que possa trazer um lucro para isso. Enfim, são muitas questões, né? Já estou vendo aqui que muita gente está falando, né? Agradeço de coração aqui em nome em nome da Progel, aqui pelos elogios à instituição aqui, a qual estamos representando, além, claro, aqui dos elogios ao professor Luiz Bittar, né? Muito bacana a explicação dele. É muito importante a gente entrar nos conceitos, porque é por meio dos conceitos que são criadas as políticas e as técnicas e as tecnologias. Então a gente pode pensar isso de muitas formas. Por favor, Luiz, fala que aí eu vou entrar com as perguntas dos internautas, tá? Ok. Eu só queria falar uma outra coisa. Da mesma forma que mencionei, que eu não vejo assim que novas tecnologias sejam necessárias para o que existe já é suficiente. Da mesma forma, novas leis, né? O que a gente já tem de legislação, tanto a política nacional quanto a política estadual, já é suficiente. O que ocorre é que lei não garante nada. Não garante. Porque a gente tem, desde que eu mudei para cá, para essa região de Mananciais, que eu lido com essas questões, já participei de um monte de comitê de bacia. E ainda, depois, eu vim para cá em 95. Hoje, ainda, se eu andar por aí, você vai ver sofá jogado em córrego, você vai ver condomínio sendo construído assoreando córregos e riachos, com financiamento até da Caixa. Enfim, você vê as coisas acontecendo, alguma coisa acontecendo, alguma canalização, alguma coisa mais visível, mas vai para o meio aí da região. Você vai ver coisas horríveis acontecendo hoje ainda, esgoto ainda sendo desaguado. No rio Embu-Mirim aqui, que é um dos grandes abastecedores da Guarapiranga, junto com o rio Embu-Guaçu, né, os dois juntos, praticamente que abastecem a Guarapiranga. Então, isso faz a gente meio que desacreditar um pouco no poder da lei e acreditar mais no que eu disse em primeiro lugar, o que eu acho que precisa mais. Não é nem lei, nem técnica, é decisão política, é vontade política. Porque com a legislação que nós já temos e com as técnicas que já existem, nós já estamos bem munidos para resolver os problemas. Mas a política é um jogo, muitas vezes, meândrico, né? Como a professora Seabra mencionou uma vez, e que faz com que, por exemplo, um rio Tietê, que está com um projeto de recuperação há quase 3 décadas, acho que são 28 anos de projeto, ainda você passa lá e ele ainda está poluído. Eu não sei por quê, não sei se... Eu queria até perguntar para o outro estudar melhor isso, para ver o que tem
eu sei que tem progressos acontecendo, é uma situação muito difícil de se lidar, mas, pô, 30 anos, e ainda você passa na marginal, você fala, pô, acho que eu não vou viver para ver. Então, isso desacredita um pouco. E quanto mais eu reconheço esse tipo de situação, mais eu coloco a decisão política em primeiro lugar. Depois vem o resto, depois vem lei, depois vem técnica, investimento, vai atrás, se a decisão política ela existir, vai atrás de investimento e assim vai. É só isso. Desculpa, eu não queria ser muito pessimista em relação à política estadual de recursos hídricos. Imagina, né? A Eu gente, me um pouco isso, e moro aqui nos Manancios Itapecerica da Serra, né? é interessante ver, por um lado, aí, o grande esforço, né, dos poderes. Quando eu falo poderes, são, né, executivo, legislativo, judiciário, com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente entender um pouco as limitações de fiscalização e aquela coisa que a gente tem no Brasil de uma forma generalizada, é que às vezes você cria uma lei e muitas pessoas não cumprem essa lei. Então, aí, assim, não dá para fiscalizar e punir todo mundo também, né? Então aí você acaba criando, vamos dizer, um jogo. Você acaba criando um jogo político em cima disso. Não falo só de meio ambiente e recursos hídricos, mas eu vejo isso em muitas outras áreas. Bom, vamos entrar aqui com as questões aqui dos A, internautas. as Tá? ferramentas legais que nós temos, elas são maravilhosas, teoricamente. Hum, vamos falar aqui, né? O Carlos Alberto Pinheiro de Souza, arquiteto. Ele está falando aqui que está realizando uma pesquisa sobre a bacia do Guarapiranga. Guarapiranga, bacia desgovernada. Eu acho que entra um pouco aí no que você falou, né, Luiz? Que você fala aí de Itapecerica da Serra. Fica na bacia do Guarapiranga ou mais ou menos? Fica. Então, Aqui a minha exatamente. região é abastecida em parte pela Isso. Guarapiranga, mas principalmente pelo Alto Tietê. Né? Alto Tietê ou Alto Cotia? Desculpa, Alto Tietê Ah, não, tá, Alto Cotia, isso, tá bom, tá. Alto Cotia, Imagina, muito imagina. perto. Né? Então, esses rios, principalmente o Embu-Mirim, que ele passa aqui, você vê construções, por exemplo, agora com a história do Rodoanel, sabe aqueles armazéns gigantescos para logística de empresas, porque estão próximos ao Rodoanel? Na várzea, mas bem na planície fluvial do Embu-Mirim, que é um dos principais alimentadores junto com o Embu-Guaçu. O Embu-Guaçu é maior. Então, eu não posso pensar a represa Guarapiranga sozinha. Eu tenho que pensar, bom, faz parte de uma bacia. E eu tenho que cuidar da bacia inteira. Exatamente. E só para responder um pouco mais aqui o Carlos, né? Que por sinal ele trabalha com geoprocessamento também. Hoje em dia tem se usado muito imagem de satélite para realizar fiscalização ambiental, por exemplo, em bacias hidrográficas, para ver se está tendo uma obra, se está tendo alguma intervenção aí em áreas verdes, e o que está sendo. Assoreamentos também pela mudança da cor da água e tal. Isso, exato, né? E existem tecnologias aí. Bom, hoje em dia a gente tem os drones, mas também existem as imagens de satélite que, às vezes, uma vez por semana, você tem uma determinada constelação e eles acabam identificando alguma obra e, pela localização, pelo tamanho da obra, é possível no órgão ambiental. Quando eu falo órgão ambiental, estou falando aqui muito em aberto, que pode ser a CETESB, pode ser a Secretaria do Meio Ambiente, pode ser as secretarias municipais. Eles conseguem identificar se tem alguma alteração e se essa alteração ambiental ela foi ou não autorizada, licenciada. Tá? Então, aí, já que estamos falando de geógrafo para geógrafo, e também para todos os convidados, nessa possibilidade de trabalhar com imagens de satélite, mapeamento, é muito bacana aí nessa área de proteção de recursos hídricos. Aqui, aí o Ronaldo, ele está perguntando aqui, qual a opinião dos debatedores sobre o novo marco regulatório do saneamento? Bom, Luiz, você já falou um pouquinho aqui, né, do que você acha, mas você quer complementar? Tem pontos positivos, né, porque ele pode agilizar a captação de recursos,
e que são necessários, absolutamente necessários. Outro ponto positivo que eu identifiquei foi o estabelecimento de metas, né? E se as metas não forem cumpridas, os envolvidos vão ser multados, essas coisas. Outro ponto positivo, vai gerar muito emprego. Vai gerar muito emprego, porque são obras generalizadas pelo Brasil inteiro. Então, vai dar uma movimentada na economia. Outros pontos que a gente tem que ter um pouco mais de atenção é em relação a possíveis privatizações de empresas. Quão vulnerável nós estaremos com essas parcerias e com essas privatizações à cobrança do uso doméstico da água, né, porque a gente normalmente paga o serviço, não a água em si. Quão vulnerável, qual vai ser o risco de a gente ter um bem essencial sendo lidado como mercadoria para dar lucro para determinadas empresas. Essa é a minha única restrição que eu faço. Eu preciso estudar um pouco mais o marco para tirar alguma conclusão, mas mesmo assim a gente fica meio apreensivo. Então, ele tem e o que eu falei no final, algo tem que ser feito urgentemente. E eu fiquei muito contente, apesar dessas restrições que eu faço em relação a esses pontos, eu fiquei muito contente porque é uma coisa muito urgente, é muito atraso para a gente consertar, é muita coisa para a gente consertar. Então, mesmo que lá na frente a gente possa rever algumas coisas de contratos, como algumas cidades fizeram, alguns países fizeram, não importa, tem que começar. Tem que começar. Respondendo o Ronaldo e complementando, é importante a gente olhar um pouco para o nosso histórico de saneamento no país, que ele foi basicamente provido por empresas públicas, e até um certo momento estava, vamos dizer, tudo certo. A gente teve um grande salto aí na década de 70, com a criação das companhias estaduais de saneamento. Elas nasceram nas respectivas regiões metropolitanas, então estou falando aí de Salvador, na Bahia, estou falando de São Paulo, aqui no estado, estou falando de Fortaleza, no Ceará, e essas companhias metropolitanas, elas acabaram investindo, né, e crescendo em direção ao interior dos respectivos estados. E o que acontece? A gente teve um avanço muito grande na parte de abastecimento público, de água potável. Apesar de a gente ainda ter 35 milhões sem água, né, a gente ainda tem muito a fazer com relação a isso. E aí, no ano 2006, 2007, mais ou menos, estava tudo certo. Foi aprovada a Política Nacional de Recursos Hídricos, foram definidas metas em nível federal do quanto que deveria ser investido, quais os índices que deveriam ter tido seus aumentos, suas melhoras no país inteiro. Mas aí, né, a gente teve aí uma crise política e também econômica pelos anos 2013, 14, 15, mais ou menos, que assim, aquela história de assim, as companhias estaduais dependerem de um fundo nacional, aí falo de BNDES, Caixa Econômica, enfim, outros canais, de financiarem e viabilizar a universalização, caiu um pouco por água abaixo com aquela história de que, às vezes, uma crise político-econômica ela pode levar ao não avanço dessa agenda. Então, aí, né, vendo esse contexto, a discussão do novo marco legal do saneamento nasceu especialmente, se não me engano, em 2016, mas não foi 2016, foi 2015, foi mais ou menos isso, de falar assim, poxa, por que não abrir para o privado? Afinal, isso foi feito com a energia elétrica, tivemos muitos avanços no país, isso foi feito com a telefonia também, por mais que a gente xingue as companhias de celular, todo mundo tem celular hoje, e assim, por que para o saneamento básico isso não seria viável? Esse é o resgate histórico, tá, que eu estou falando. E com relação a hoje, sim, eu vejo aí uma diversidade maior de possibilidades de aplicações e de investimentos, de concorrência, inclusive. Eu acho que a gente vai ver um quadro aí em que companhias estaduais de diferentes estados podem estar concorrendo para o mesmo local. A pauta ela foi muito discutida, eu pude acompanhar ao longo de anos, e posso dizer que isso
esse resultado que a gente teve, ele é o mais próximo daquilo que foi visto como o viável e o justo pela maior parte, vamos dizer, das partes interessadas, incluindo as companhias municipais, as companhias estaduais, as companhias privadas, e governos. Eu acho que isso vai trazer uma melhoria, sim, isso vai trazer uma maior racionalização dos custos. Eu imagino que com esse novo marco, como eu tinha dito anteriormente, eu acho que a tarifação do serviço ela não vai estar mais tão direcionada a tapar o buraco fiscal dos municípios e vai ser mais direcionada ao próprio serviço, especialmente em municípios em que ainda não, na grande maioria deles, né, que ainda não tem o saneamento universalizado. E a participação hoje do privado é de aproximadamente 6% dos municípios. Algumas metas, mais metas assim, algumas avaliações foram feitas, dizem que vai chegar a uma média de 20%. E eu acho bacana a ideia de você pensar que na escala municipal ou na escala regional, que também esse marco prevê, essas regiões vão ser definidas pelos estados. Eu acredito que muitas delas vão se encaixar com as próprias unidades de gerenciamento de recursos hídricos, as próprias bacias hidrográficas. Na Bahia, eles já estão desenhando dessa forma. Na Itália, fizeram uma política parecida e também acabou se enquadrando nas demarcações das bacias hidrográficas, que pega uma gleba de municípios. Então, acredito aí mais uma questão aí geográfica, né? Como demarcarmos isso? Se, enfim, isso vai entrar aí numa decisão política estadual, mas eu imagino que com muita frequência vai se enquadrar aí nesse recorte geográfico. De bacias hidrográficas, né? Quinta-feira eu vou fazer um webinar às 18h30 só sobre o marco regulatório do saneamento. Opa. Eu vou colocar aqui depois no final, estão todos convidados. Que bom. Tá bom, o que mais? Deixa eu só fazer uma comparaçãozinha. Sim, claro. Nós estamos em 2020, com 35 milhões de pessoas sem água. E isso só seria resolvido, se tudo der certo, em 2033. Então, é como se fossem 3 Portugais esperando 13 anos para ter acesso à água potável. Só para vocês terem uma ideia da urgência que é isso. Eu acho que a questão do abastecimento ela é muito mais urgente. Por quê? Porque o não acesso à água potável aumenta a mortalidade infantil, aumenta uma série de doenças, etc. A gente fica na condição de subdesenvolvido mesmo, não de em desenvolvimento emergente. Com esse quadro de saneamento, não dá para falar que nós estamos no patamar de países emergentes. Vamos ver daqui a uns anos, para ver como é que a coisa vai estar se encaminhando. Muito a ser feito aqui. Gostaria de entrar aqui com a pergunta do Henrique Gutierrez, que fala lá da Paraíba. Ele fala aqui dos seus livros, Luiz. Ó, a propaganda aqui de novo. Opa! O livro aí Geografia, Práticas de Campo, Laboratório, Salas de Aula. Para quem não conhece o livro, eu trouxe aqui também, Praticando Geografia. Não, essa é a versão antiga. Que eu comprei na época que eu era graduando, né? Mostra a versão nova aí, Luiz. Essa é a versão nova. Tá bom, ótimo. Obrigado. Ele tem esse Fala aqui selinho um pouco da... Ele foi adotado pelo Programa Estadual de Biblioteca de Escola, então ele sai com esse selinho aí. Mas tem um último agora, já que eu estou fazendo propaganda, tem esse último aqui, ó. Saiu pela editora Cambridge. Legal, ótimo. Bom, então, aí ele pergunta aqui, né, fazendo propaganda, já que o... Aí, Luiz, na lata. O que do livro a gente pode aplicar nos recursos hídricos? E ele ainda fala aqui, né, se a formação do geógrafo, ela satisfaz essa demanda aí pela, enfim, preservação, proteção e os usos alternativos aí dos recursos hídricos. O que você tem a dizer? É uma pergunta... Muito bem. Pergunta do Henrique Gutierrez. Específicos,
se eu for considerar o livrão azul, né, prática de campo, além dos conhecimentos específicos dos capítulos de geomorfologia, de hidrologia e de climatologia, que são conhecimentos muito importantes para quem vai gerir recursos hídricos, né? Tem que conhecer essa base, tem que ter essa base. Além disso, você tem um capítulo lá no final, a profissão geógrafo, que eu escrevi com orientando o meu de mestrado, Hélio Garcia Paz, em que, na verdade, ele é autor, eu sou coautor. Ele é geógrafo profissional, ele mostra muito bem as possíveis pontes entre a geografia acadêmica e a geografia profissional. Em relação a conceitos, que os conceitos geográficos, eles são integradores. A paisagem é um conjunto, o espaço é um conjunto, a região é um conjunto. Então, a habilidade que o geógrafo tem de fazer análise integrada, ela acaba sendo muito útil na gestão dos recursos hídricos. Eu tenho certeza que nenhum geógrafo iria propor gerenciar o recurso hídrico sem pensar na bacia hidrográfica enquanto um sistema integrado, por exemplo. Então, a gente carrega um pouco essas competências da análise integrada, aí você vai considerar a vegetação, solos, as populações que serão atendidas, o custo, você vai integrar todos os aspectos possíveis da realidade para pensar numa problemática e uma solução para ela. Não, essa eu acho que é a grande força do geógrafo. Eu acho que se tivesse mais geógrafos na gestão pública, a gente estaria bem melhor. Opa! Vou complementar um pouco o que o Luiz falou. Hoje em dia, né, a gente trabalha muito essa questão aí de clima, e junto com isso a questão de eventos extremos e mudanças climáticas. E aí entra até numa questão aí de cidades resilientes, bacias hidrográficas resilientes. Então, os estudos climáticos, de forma geral, principalmente a parte aí de precipitação, eles são bastante interessantes, né? A parte de climatologia aborda bem isso. É um campo bacana aí para o pessoal trabalhar. Outra parte, a questão aí da inclusão social e do censo. O que que acontece? Eu tive também uma experiência de pesquisa sobre saneamento lá em Nairobi, no Quênia, e mesmo lá você vê que todas as áreas urbanas, planejadas, ordenadas, todas elas têm água e esgoto. O que acontece é o grande desafio de você levar isso aí para as favelas, para as áreas irregulares, onde você tem uma alta densidade populacional e vamos dizer, um déficit de infraestrutura. Eu não falo bem um déficit, porque em geral, a maioria delas hoje em dia tem luz e tem telefonia celular, e às vezes a gente até vê as antenas parabólicas e tal. Mas o que que acontece? O saneamento ele é precário. Então, quando eu falo precário, assim, acho que não adianta a gente simplesmente falar assim, tem os gatos lá, então o pessoal se vira. Dá para a gente formalizar isso, enquadrar em lei a questão aí de tarifa social, de outras formas, e acho que assim, esse mundo, é, vamos colocar assim, esse mundo irregular, ele às vezes fica muito difícil de ser lido, de ser interpretado, é, por vários profissionais, por políticos, por engenheiros, arquitetos. Claro que esses profissionais também podem fazer essa articulação, mas eu vejo uma sensibilidade na formação do geógrafo também, dos sociólogos, essa coisa de você interagir com essas comunidades, entender melhor quais são as carências, quais são as demandas, e como entrar com o serviço de saneamento básico nelas de uma forma que não vire um demônio de que vai ter que cobrar tarifa a partir de agora, não queremos pagar tarifa. Entender um pouco as questões aí do contexto geral, né? Da bacia hidrográfica, da importância aí do tratamento de esgoto, não só da coleta, mas também do tratamento, né? A participação de comitês, ela é muito interessante porque ela é um pouco caótica. Caótica no sentido de que, assim, você vai ver um representante de uma prefeitura que trabalha, sei lá, com abastecimento público, você vai ver uma outra pessoa que trabalha com vigilância sanitária, você vai ver uma ONG que só trabalha com vegetação, você vai ver aí, por exemplo, órgãos de indústrias representando seus interesses, e parece que, assim,
a integração ela é muito difícil entre esses agentes. Claro que ao longo do tempo eles conseguem se entender aos poucos, mas assim, o sistema ele é integrado, ele tem que ser integrado. É bacana, eu trabalho com recursos hídricos há muitos anos, é bacana como a gente vê que os recursos hídricos ele força o ser humano a se integrar, porque se não se integrar é a barbárie mesmo. Então, Sim, assim, exatamente. essa articulação interinstitucional ela é muito bacana para o geógrafo. Então, mesmo para a parte mais específica aí de medição, de controle de erosão, de imagens de satélite, de clima, tanto essa parte mais humana da articulação e do entendimento dos diferentes atores e do que é justo, e necessário e qual que é o papel deles em cada um desses pontos, isso entra, assim, na formação, né? Eu tive essa formação, sou muito agradecido por ela, apesar de pessoalmente não ter tido aula com o professor Luiz Bittar, né? A gente está sempre em contato, especialmente aí nos últimos tempos. Enfim, né? Tem muita coisa legal a ser trabalhada aí pelo geógrafo e por quem não é geógrafo, pelo próprio conhecimento geográfico aí, para servir a todas as áreas do conhecimento. Esse que é o propósito, né? Tá, mais duas perguntas aqui só para a gente finalizar, né? O pessoal entrou aqui com a questão do saneamento em Manaus, que ele é privado há 20 anos, e Manaus apresenta índices muito deficitários no serviço de saneamento. O que você tem a dizer, Luiz? 20%. 20% de coleta e tratamento é o dado que eu Uhum, obtive há uns dias atrás, apesar de 2 décadas desse sistema. Então, e uhum, muitos políticos da oposição ao marco do saneamento usavam essa questão de Manaus para dizer, olha, tá vendo, ó, privatizou não sei o quê, tarará, e não adiantou nada, até hoje só tem 20%. Então, é mais eu volto àquela questão de, se não houver vontade política, pode ser público, pode ser privado, pode ser PPP, pode ser o que for. Se não tiver alguém que decisões políticas e pressão também da população, a coisa não vai. Ela pode ir, ficar atrelada à obtenção de lucro, até aí tá dando, para que eu vou investir mais? Eu não sei, eu tenho um pouco de pé atrás com isso, com esses setores estratégicos. Tá? Então, quem foi que perguntou? Foram vários que comentaram, né? Teve o É, Tiago Cerqueira que comentou isso, mas teve Tiago, outra pessoa aqui, desculpa, não estou então, exatamente. O É, Carlos fez uma crítica aqui a respeito da privatização em Manaus, ok, tá? então, essa questão veio muito à tona agora, nessas discussões aí sobre os riscos aí de alguns pontos aí do marco, né, regulatório, e Manaus sempre foi usado como um exemplo, assim, olha o que aconteceu lá, né? Uhum, Esse era o argumento dos políticos de oposição e a gente tem que considerar isso sim, né? uhum. Com relação a Manaus, da minha parte, o que eu vejo é aquela questão assim de um mito que a gente tem aqui no país, por uma parte da população, que é a coisa do mito do raio privatizador, né? Privatiza, ponto final e está tudo resolvido. E não é bem assim, né? Ainda mais quando a gente trabalha com serviços públicos, o que faz o intermédio da concessionária, ou seja, da empresa que vai prestar o serviço, e o poder público por si, seja Estado, Prefeitura, é a regulação. Eu, infelizmente, não tenho muito conhecimento sobre como funciona a regulação na cidade de Manaus em específico. Mas eu imagino, né, essa história ela já estava na mão de uma empresa privada e aí foi para outra, parece. Eu não tenho detalhe específico dos anos, mas parece que ficou um jogo de batata quente. Ao mesmo tempo, eu não sei se o próprio poder público de Manaus quer prestar este serviço. Às vezes ele não quer de jeito nenhum, porque é uma batata quente, então vai jogando para o privado e o privado que vai segurando as pontas, apesar de ter menos garantias. Né? Então, o que acontece lá é que não adianta você ter só o privado e você ter uma ocupação desordenada, você não ter garantia na cobrança de tarifa,
você querer buscar investimento, seja a prefeitura, seja o Estado, eles não trazerem nenhuma contrapartida com relação a isso. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa desse engajamento, a gente precisa desse entendimento sistêmico, independendo do contexto, seja todo mundo privado, todo mundo público ou meio a meio, só o entendimento sistêmico vai trazer a real e duradoura solução. Tá? E só rebatendo, né, a empresa privada tem um lucro, sim. Existem empresas públicas de saneamento básico que têm lucro aqui no país, existem as empresas privadas aqui no país, em muitos municípios elas estão avançando na agenda dos índices de abastecimento, esgotamento, de tratamento, desde municípios minúsculos no interior do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul, até cidades grandes. Aí, por exemplo, se eu não me engano, Campo Grande e Teresina estão sob concessão privada. Eles estão melhorando os índices, tá? Então, Existe isso é ruim, isso é bom. Como isso vai ser feito que pode dar uhum, resultados bons ou resultados ruins. Não tem nada ruim ou bom a priori, né? Apesar de que alguns setores eu tenho um pouco de resistência, uhum. tanto de energia quanto de abastecimento, mas assim, é como a coisa vai ser feita. De repente, ela pode ser feita de um jeito que dê muito certo, que dê muito. É, Uhum. Exatamente. Eu acho que a gente acabou tratando aqui dos principais assuntos, né? O pessoal aqui já colocou outros comentários, né? O Ronaldo Malheiros Figueira tá agradecendo aí pelos livros do Bitar, que são muito interessantes. Outras questões aqui que acabaram entrando, né? Mas obrigado. a gente já entrou com os principais pontos. Eu acho que a gente pode se despedir aqui, dos internautas, em nome da Projeto São Paulo. Eu agradeço de coração todos os internautas que participaram, que escreveram, que ainda estão escrevendo aqui também. Né? Então, assim, Você pode me oi? mandar esses comentários, você consegue me mandar depois? Posso. Para Posso. responder posteriormente, eu estou à disposição. Isso. Tá bom, eu vou mandar aqui o seu e-mail, tá? Tá bom. Pode colocar meu e-mail à disposição aí dos internautas também, não tem problema. Aqui, coloquei seu e-mail. Agradeço a presença aí do Luiz Antônio Bittar Venturi, por tanta experiência, tanto conhecimento. Achei que a gente ia falar um pouquinho aqui, né, entender um pouco mais a realidade do Oriente Médio, mas nem deu tempo, então fica a recomendação do livro aí para quem quiser saber Só, mais. só, só queria mencionar um dado que foi atualizado recentemente pelos nossos colegas lá da Universidade Estadual de Oregon, Oregon State University. A gente tem contato muito com eles, eles fazem mapeamentos que eu uso lá nos meus livros lá. E até quando o livro saiu, o número de bacias internacionais era de 262, mais ou menos. Agora eles atualizaram esse dado para 310. 310 bacias internacionais, quase todas elas com acordos de cooperação que garantem e asseguram o compartilhamento dos recursos hídricos. Então, esse livro que eu mostrei aqui, ele, na verdade, constrói um argumento contrário de que a água vai acabar e o mundo vai guerrear por água. Nem uma coisa e nem outra. Ok? Com base nos estudos de Oregon e nos nossos também. Ah, tá. Eu estou respondendo aqui. José Luiz, rapidinho, falou da situação caótica que eu falei. Eu quis dizer caótica não no sentido de desordenada, de que as pessoas não se entendem ou que estão em conflito. Eu quis dizer caótica no sentido de um volume de informações muito grande e que torna mais complexa a interação entre eles, tá? Com todo Como isso. é o nome dele? José Luiz Albuquerque Filho. Foi Né? meu. José, se você participa de algum comitê, aí você fala pra gente, tá? Até porque a gente ficou curioso aqui. Acho que a gente pode encerrar, né, Luiz? Alguma questão a mais aí? Pode disponibilizar meu e-mail para todos. Tá Se eu tiver bom? perguntas que eu possa responder posteriormente, estou à Uhum. disposição.
Mais uma vez, muito obrigado ao Progel, muito obrigado ao Thomas, muito obrigado a todos os internautas aí que perderam esse tempo de 1h15 aí, ouvindo a gente falar. Opa! Tem muito assunto aí para ser discutido ainda. Muito obrigado a todos e a gente vai encerrar agora aqui, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.